Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar sobre a questão tributária no Brasil. Afinal, o que é isso? Para tanto, convidamos dois auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, Vera Balieiro e Hélio Mulaert. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vera Balieiro já exerceu o cargo de presidente da delegacia sindical do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui no Rio de Janeiro. Hélio Mulaert é atualmente diretor da delegacia sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E ambos são membros do Instituto de Justiça Fiscal. Hélio Mulaert, Vera Balieiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa Debate Brasil. Vera, quero conversar primeiramente com você, quero começar com você. O que significa a questão tributária num país em desenvolvimento como o Brasil? Como que você vê essa complexa questão? É uma questão que está muito... A questão da reforma tributária hoje é assim uma unanimidade. Todo mundo fala da reforma tributária e parece uma panaceia, né? A propósito, a reforma tributária, a necessidade da reforma tributária, né? E ela depende da definição do que você quer dizer com isso, né? A questão tributária está intimamente ligada à questão do Estado que você quer, do desenho do Estado que se deseja. A tributação, ela é feita, ela é montada, ela é construída para atingir um determinado modelo de Estado. Então, quando se fala em questão tributária, há que se definir primeiro a serviço de que Estado estaria a tributação. Se você quer um Estado com uma maior participação social, maior seguridade social, você teria um Estado, uma questão tributária de uma forma. Se você pretende um Estado cada vez mais enxuto, a questão tributária tem uma outra feição, né? Então se fala muito hoje da grande carga, da alta carga tributária do Brasil. E a questão não é tanto o tamanho da carga tributária, mas como é que ela incide sobre a população, né? E hoje a questão tributária, no final das contas, é muito simples. É quem paga a conta do Estado. Mas antes disso, Vera, há necessidade de definir que tipo de Estado estamos falando. Exatamente. Você é portadora de uma determinada visão da chamada política tributária. Sim. Qual a visão de Estado que, na verdade, te inspira para defender uma determinada ordem tributária? É um Estado que está previsto na Constituição Federal. O Estado que garanta os direitos do cidadão, que garanta os serviços básicos do cidadão, garanta a igualdade da sociedade brasileira. É esse o Estado que eu acho que nós precisamos, daquele que está previsto na Constituição Federal. É baseado na igualdade, baseado na solidariedade. Então, essa visão de Estado é a que eu vejo como sendo aquela que nós precisamos, né? Mas você, com toda a razão, você lembrou que o tema da reforma tributária é quase que permanente. Especialmente no início de mandatos presidenciais, essa questão sempre surge como necessária à pauta de discussões, por exemplo, tanto do Executivo como do Congresso. Por que isso? A nossa estrutura tributária atual não é condizente com as funções que a nossa Constituição atribui ao Estado? Na minha opinião, não. Mas não é essa a razão porque todos falam no assunto. Alguns falam pela razão oposta, né? Cada um fala do seu ponto de vista, né? Da sua ótica. Então, alguns falam porque acham que pagam muito. Outros falam porque precisam de serviços melhores. Então, nesse contexto, hoje, o nosso desenho tributário, ele está extremamente regressivo e propiciador da desigualdade social. O que significa um sistema regressivo? Um sistema que não respeita a capacidade contributiva, que é um dos princípios da Constituição. Capacidade contributiva do contribuinte. Isso quer dizer, simplificando, que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Isso não ocorre no Brasil? Isso não ocorre no Brasil de maneira nenhuma. E não é necessário, quer dizer, isso é feito às vezes por mudanças de alíquotas, mudanças de limites, às vezes num patamar bem inferior na legislação. Não precisa nem chegar nas grandes mudanças legislativas para se alterar essa composição. Às vezes isso se dá por um congelamento da tabela do imposto de renda, por uma diminuição do número de alíquotas no imposto de renda, por um aumento da tributação sobre o consumo, de alíquotas do consumo, das isenções que você dá. Isso tudo fica na arbitrariedade, da arbitrariedade no sentido neutro, né, do governo, de quem está da administração do momento, né? Agora, Hélio,
Por que que o nosso sistema não é progressivo, o nosso sistema tributário atual? Olha, essa história ela já vai começar lá no Código Tributário Nacional, né, e a Lei 5.172 e 66, né, que teve um lado positivo de reorganizar toda a tributação, consolidá-la num código, né, esse Código Tributário Nacional, mas desde essa época já ficou claro que a tributação seria mais regressiva, ou seja, desde essa época existia já uma preponderância de imposto sobre consumo, tá? Agora, ainda assim, né, apesar de tudo isso, o imposto de renda, ele ele não foi solapado, ele manteve alguma continuidade, né, e no sentido de ser direto, progressivo e de acordo com a capacidade econômica, tá? Então, esse é um marco, né? Tem um lado positivo de ter realmente reorganizado todo e consolidado o sistema tributário. A tributação sobre a renda tende a ser progressiva. E a tributação sobre o consumo não? Por que isso? Exato, porque a tributação sobre a renda ou o patrimônio é a tributação direta, né? Você tributa diretamente quem você quer tributar. E a tributação sobre o consumo é uma tributação indireta, né? Que tende a ser cumulativa, não incidente, né? Ou seja, ela acaba onerando o custo e ela é regressiva por quê? Porque, por exemplo, se eu sou um cara de classe rica, compro um sapato de R$500, eu pago um valor de imposto indireto, né, de R$50, certo? Se eu sou um cara de classe média, né, mas eu vou comprar um de R$120, então eu vou pagar ali uns R$20, R$30 de imposto. Se eu sou um cara pobre, eu vou comprar um de 50, 60, vou pagar R$10. Só que R$10 para quem é pobre, né, é um valor percentualmente muito maior do que seria para um rico, tá? Então, por isso é que se diz que os impostos indiretos, os impostos sobre consumo, que são hoje a base do nosso sistema tributário, que nós estamos vendendo essa época, né, mas se agravou muito, ele é regressivo por quê? Porque ele atinge mais os pobres, né, e menos os ricos, tá? Agora, só que isso já é alguma coisa que já vem gestada há muito tempo já, quer dizer, talvez tenha se agravado nos últimos anos, né, mas é uma coisa que já vem lá de trás, já é uma esperteza das elites, digamos assim, né? O imposto sobre o consumo, ele encontra-se embutido no preço das mercadorias. Exato. E aí, independentemente da renda do consumidor, a incidência é a mesma. Esse que é o grande problema. Então, nós temos, os pobres acabam pagando proporcionalmente ao que ganham mais do que os ricos. Mas há formas de se mudar isso, Vera? Eu só queria reparar que tem um agravante nisso aí, que é o seguinte: quanto maior é a sua renda, menos você destina ao consumo. Se você ganha salário mínimo, você vai consumir integralmente o seu salário. Se você ganha mais, quanto mais você ganha, por mais que você consuma, ainda é um percentual pequeno da sua renda que você consuma. Então, a tributação sobre o consumo, ela atinge mais fortemente quanto menor é a renda, por esse fenômeno, né? Desculpe. No bolo tributário, sim, naquilo que o Estado arrecada, qual o peso? Hélio Muliaert se referiu a impostos diretos e indiretos. O imposto direto, o imposto de renda ou sobre o patrimônio é um imposto direto. O imposto sobre o consumo ou sobre a produção são impostos indiretos. Qual é a proporção disso hoje no Brasil? Olha, 54 isso varia, por exemplo. Então, o que aconteceu? Aumentou muito essa tributação sobre consumo, principalmente na contra-reforma silenciosa, né, que houve nos anos 90. Então, ela varia de 50% a 60%. No momento, mais ou menos, na faixa de 54% assim, dos impostos, né, da carga tributária federal, né, são de impostos indiretos, tá? E a tributação direta uns 30% sobre a renda, né? E sobre patrimônio, uns 4, 5% por aí. Tá? O imposto sobre patrimônio no Brasil é muito fraco. É fraco. O imposto sobre patrimônio, IPTU, IPVA, né, ITR, né? ITR é o imposto territorial rural. São impostos que têm uma arrecadação pequena, né? E que podiam ter uma progressividade maior e serem melhor utilizados, né? Como instrumento de isonomia, né? Instrumento de desenvolvimento, né?
Vera, em termos de comparações internacionais, de que modo o Brasil pode ser equiparado a outros países? Essas características, por exemplo, da incidência maior dos impostos indiretos, é uma norma internacional? Não, não é. Essa não é uma norma internacional. A incidência dos impostos sobre o capital e, sobretudo, sobre o patrimônio, ela é bem mais forte nos países desenvolvidos. Chegam a ser até, em alguns aspectos, tiveram até uma conotação quase confiscatória em termos de impostos sobre herança, por exemplo. Alguns países passaram por situações, depois, com alguns ajustes, mudaram, evoluíram, né? Mas chega até a ter uma conotação confiscatória, em que a herança, ela praticamente não é reproduzida, daí ela não repassa, né? Ela não chega a repassar, porque a tributação é tão pesada. E aí vem as formas de se contornar isso, as fundações, enfim. Gera todo um planejamento tributário em cima dessa questão da tributação sobre o patrimônio, sobre a transferência por herança do patrimônio, né? No Brasil, isso é incipiente, é uma tributação incipiente e, sobretudo, ela não é progressiva. Ela incide com o mesmo percentual, independente do que está sendo transferido. Né? No caso das heranças. No caso das heranças, especificamente. No caso territorial rural, é um imposto realmente de pouquíssimo significado, que tem alguma progressividade, mas que é um imposto que incide de uma maneira muito leve e com uma progressividade também muito pequena, que não tem maior, e com controle ainda menor, né? Esse Brasil enorme, essas extensões enormes de terra. E foi alguma coisa que já passou do controle federal para o controle estadual, voltou ao controle federal. Então, é um tributo que anda meio órfão de pai, né? Então, é complicado, é uma área muito complicada. No sentido de se alterar essa estrutura dos pesos relativos à taxação direta e indireta, um caminho para melhorar a taxação direta no Brasil seria a taxação da terra? A taxação da terra é um caminho, a taxação do patrimônio do patrimônio seria seria um dos caminhos que hoje não existe. Agora, quando se fala disso, as pessoas se assustam, né? Mas é sempre em níveis, tem que se pensar sempre que seria num patamar muito alto, porque você hoje tem uma concentração de patrimônio, nós falamos muito de concentração de renda, mas existe a concentração também do patrimônio. De riqueza. De riqueza, a concentração da riqueza. Então, você seria atingindo um percentual pequeno. Eu não sei, o número são 50, chegou a ser um número de famílias que detêm a maior parte do patrimônio. É uma coisa assim, bem ínfima, que detém a maior parte da riqueza nacional. Então, isso aí é uma coisa que, inclusive, não se tem muita precisão de números, porque é difícil se situar, você não tem mecanismos feitos para se aferir esse tipo de dado, que é a riqueza, né? Você tem alguma coisa, mesmo quando você fala em desigualdade social, você está falando de desigualdade de renda e basicamente de renda de trabalho, porque você não tem você não tem índices existentes e acompanhados com histórico que levantem a questão das outras rendas que não sejam de trabalho. Então, você tem todo o sigilo que envolve isso, você tem uma série de fatores que protegem essa informação de uma certa maneira e você não tem essa informação, né? O dado mais importante que nós temos, em geral, são utilizados, é o dado da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, isso. Que, sabidamente, tem uma capacidade maior de aferir justamente as rendas provenientes do trabalho, ou do trabalho assalariado, ou do trabalho autônomo. Do ponto de vista da informação relativa à renda típica do capital, em alguma medida se captura a informação relativa à renda de aluguéis, por exemplo. Sim. Mas as rendas típicas dos capitalistas não são suficientemente esclarecidas pela chamada PNAD do IBGE. Isso, de fato, é uma limitação que nós temos, inclusive toda a discussão a respeito da melhora do coeficiente de Gini nos últimos anos, a melhora da distribuição de renda no Brasil nos últimos anos, está muito centrado, na verdade, numa melhor distribuição de renda entre os assalariados, em função da elevação
especialmente do salário mínimo. E é o dado mais que nós preciso, né, tivemos. por conta da Receita Federal. Então, é o dado mais preciso que se tem, é esse. Fica né? mais fácil, em relação, né? Fica mais fácil em relação aos outros. Então, esse é um dos pontos, né? Agora, você, Hélio, se referiu à Contra-Reforma dos anos 90. O que significa isso? Que, na realidade, elas deixaram de taxar o capital, né, e, consequentemente... Quando você fala deixaram de taxar o capital, é taxação de lucros? Isso, taxação de lucros, por exemplo, a 9.249, né, de 95, ela isentou a distribuição de lucros para pessoa jurídica, para pessoa física e a remessa de lucros para o exterior também. Tá? Então, parou de taxar tudo isso aí, ou seja, vedou isso aí, né? Não deixou de ser taxado, né, essa renda do capital. Outra questão é o juros sobre capital próprio, quer dizer, criou-se essa figura, né, de que você tem uma empresa, tem um patrimônio líquido, né, como se a empresa tomasse emprestado o próprio patrimônio líquido dela, né, e pagasse juros ao sócio, né. Aí, esses juros, que são despesas de juros sobre capital próprio, são deduzidos também ela deduz esses juros também. É como então, se ela estivesse abatendo o que ela poderia aplicar. É um empréstimo. Ela toma, como se ela tivesse feito um empréstimo, né, os sócios emprestaram para ela o próprio patrimônio líquido dela, né? Então ela está pagando despesa de juros sobre aquilo, né? Então criaram essa figura, né? Foi uma criação que houve nessa época. Então isso também, digamos, ao contrário, você cria uma despesa, né, de juros que é favorável para os capitalistas, né, para as empresas no em geral. caso, para né? o contribuinte. Para o contribuinte, pessoa jurídica, aí, no caso, aí, né, ele é beneficiado por essa lei. Teve a questão também da extinção da punibilidade, que aconteceu. Em 91 foi feita a Lei 9.137, que criou a figura do crime, tipificou a figura dos crimes contra a ordem tributária, né? Então, dali veio, em termos da Receita Federal, a representação fiscal para fins penais, né, onde o fiscal ia lá e representava, né, e independentemente de pagamento ou não. Então, nessa própria Lei 9.249, foi criado também um artigo, né, que disse que o pagamento, né, ele extinguia a punibilidade. Tá? Ou seja, se o contribuinte sonegador vier a pagar o que deve, ele fica isento de qualquer punição. Tá. Então, isso não incentiva a sonegação de alguma maneira? Sim. Como, vamos dizer, procedimentos de um planejamento tributário? Exatamente. Porque primeiro ele separa os que têm maior capacidade, né, econômica dos que têm menos. Certo? Por quê? Os que têm menos vão sempre ficar temerosos e vão usar isso vão sentir isso como uma obrigação de pagar, né, a obrigação tributária, pagar o tributo, né? E os que têm maior capacidade, né, e tem advogados, tem outras, eles podem pegar esse dinheiro e investir em outras coisas e no momento que for conveniente voltar e pagar, né? Porque sabe que não tem punibilidade, né? Então, isso também foi ou seja, essa questão também é importante e está ligada até com um viés que tomou a Receita Federal a partir dessa época de arrecadação espontânea, ou seja, teve ou seja, o pequeno ficou mais enredado e mais temeroso, tá? O aperto contra o pequeno é maior. Pequeno passou a ser maior. Potência criou um ambiente, né, de aperto para o pequeno. E para o grande, a situação, pelo contrário, eu vou resolver o que faço aqui, né? Ficou em outro nível, separou a questão. Isso através, inclusive, de bases legais, não é? Bases legais, né? Eu vou ser obrigado a interromper um pouco aqui o nosso programa para que a gente tenha o nosso intervalo regulamentar, mas eu vou querer voltar a essa história a respeito dessa dita contra-reforma tributária dos anos 90. Dentro de instantes, estaremos de volta com o nosso programa Debate Brasil.
melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só. Fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, Vera Balieiro e Hélio Mulaert, a respeito da questão tributária no nosso país. Hélio, no bloco anterior, nós começamos a falar um pouco das mudanças que foram implementadas na estrutura tributária brasileira a partir dos anos 90. E, de alguma maneira, ficou uma sensação de que, a rigor, essa chamada regressividade da nossa estrutura tributária teria se agravado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento, porque, de alguma forma, até hoje, nós estamos sob a égide dessas mudanças que foram feitas nos anos 90. Quais os principais prejuízos para o Brasil ou vantagens que você vê nessa atual ordem tributária? Olha, sempre há vantagens e desvantagens, né? Agora, numa análise assim, maior, assim, primária, assim, é que tem mais desvantagens, né? Porque se a gente tomar como parâmetro a tributação da OCDE, né? Que foi feita depois da guerra, né? É uma referência, né? Nós temos uma tributação muito regressiva e cuja regressividade aumentou na década de 90, né, com os impostos indiretos, né, por exemplo, COFINS, PIS foram aumentando alíquotas, né, depois fizeram uma não cumulatividade, né, mas de qualquer maneira, tinha cumulativo, não cumulativo, né, mas de qualquer maneira houve sempre uma expansão uma abrangência maior de impostos indiretos, impostos sobre consumo e circulação, inclusive o ICMS, né, que é dos estados também, então aumentou também, aumentou a questão de guerra fiscal, tem algumas, ficou descontrolado também, mas porque pesa negativamente essa questão. Agora, tem uma questão que é muito importante, que é a questão da tributação direta, né, eu estou falando de indireta, passando para direta, né, porque a tabela do imposto de renda, né, o limite de isenção, né, e a progressividade das faixas, ela foi congelada em 1996 até 2001. Tá? Então, o que aconteceu com isso aí? Você, congelando durante esse tempo, você fez com que muita gente que não pagava imposto de renda passou a pagar. Tá? Além do mais, o imposto de renda é um imposto, pela sua própria natureza, progressivo. Então, você começou com duas alíquotas só. Tá, uma de 15 e uma de 27,5. Tá? Então, você com duas alíquotas só, né, com limite de isenção de R$900 naquela época. Né? O que você propiciou isso aí? Propiciou que muito mais gente começou a pagar imposto de renda, né, passou a ser tributado, e essa proporcionalidade, em vez de progressividade, fez com que um cara que ganhasse, digamos, 100 mil, 200 mil, passou a pagar 27,5. Um cara que extrapolasse um pouco, ganhasse 5 mil, 4 mil, já pagava 27,5 também. Certo? Então, aí começou uma distorção muito grande do conceito do imposto de renda, né, como ele é. Né? Ele, pela sua própria natureza, ele tem um caráter de distribuição. Tá? Isso foi muito negativo que aconteceu nessa época aí e continua até hoje com algumas modificações, né? Tem uma correção de 4,5 a partir de 2007, né? Aumentou as duas faixas, uma de 15 e outra de 22,5, né? Mas essa matriz que está lá, ela não foi, estruturalmente ela continua ainda. Né? Me parece que é uma deformação muito grave, uma estrutura tributária com apenas duas alíquotas, né? Uma inferior de 15% e uma superior de 27,5%. Começou com isso aí, né? Atualmente tem uma alíquota de 7,5%, 15, 22,5% e de 27,5%. De qualquer maneira, eu me recordo que nos anos 70, no final dos anos 70, nós tínhamos alíquotas muito variadas. Se não me engano, começava com 5% e até 50%, 55%. Eram 12 alíquotas. Você se recorda dessa época? Exatamente, eram 12 alíquotas, eram de 5 a 55. É porque me parece que hoje, não só a alíquota inferior, ela é muito alta, mesmo com essa redução de 15% para 7,5%, como há esse problema que o Hélio apontou, a questão dos limites, as faixas de renda, me parece que começam, hoje o trabalhador que ganha, inclusive, um valor inferior ao salário mínimo calculado pelo DIEESE, ele já tem a sua renda
com uma incidência de 7.000%. Foi uma alteração no sentido de aumentar, exatamente, em vez de aumentar a fiscalização e coibir a sonegação, se partiu para tentar trabalhar, e era como filosofia, né? Tentar aumentar a base de contribuintes. Então, você aumenta como a base de contribuintes? A forma de se fazer isso, sem ser trazendo para a contribuição os que estavam sonegando, os que estavam fora da abrangência da receita, foi exatamente baixar os limites de contribuição, aumentando o número de contribuintes de imposto de renda, só que pela base, em vez de aumentar pelo topo. Então, e ao mesmo tempo você diminuiu as isenções, aumentou o rigor nos abatimentos, aumentou a fiscalização como um todo, né? A fiscalização foi crescendo em termos de eficiência da administração tributária, se procurou aumentar isso e avançar em todas as áreas, só que quando você chega, você manteve esse rigor, a lei não deu nenhuma saída para quem está na base, ou seja, estou falando de malha de imposto de renda, né, para que daí uma coisa que todo mundo entende, né, atinge todo mundo. Então você tem hoje um rigor que todos sabem que se não fizer direitinho vai cair na malha da receita. E o contribuinte comum, ele tem o contribuinte assalariado, ele tem certeza de que ele não tem escapatória do imposto de renda, ele já nem tenta sonegar porque não tem como. E no entanto, você tem no topo, na parte mais sofisticada da economia, você tem uma série de caminhos para fugir da tributação. E você vem e cria o que ele estava falando no final do outro pedaço, do outro bloco, que era exatamente a extinção da punibilidade. Ou seja, se eu sou um empresário que estou mal das pernas, estou com dificuldades, e eu pago a folha, ou pago meus tributos, e opto por pagar a folha, e a Receita me pega, eu não tenho saída. Eu vou responder criminalmente porque eu não tenho como pagar. Eu não paguei porque eu não tinha como pagar, agora muito menos eu vou ter. Se eu sou um empresário que estou bem e não pago por opção os meus impostos, faço disto um jogo, um risco, eu vou arriscar a Receita me pegar ou não, eu tenho a saída que é, a hora que a Receita me pagar, eu pego aqueles exercícios que a Receita fiscalizou, eu vou e pago. E fiquei no lucro daquilo que a Receita não pegou. Então, apostando sempre contra o trabalho da Receita, né? Ou seja, a própria legislação acaba oferecendo brechas para aqueles que têm o maior poder aquisitivo, o maior poder contributivo. E desestimulando, aí estou falando como auditora fiscal, né? Embora já aposentada, desestimula o trabalho de fiscalização da Receita. Porque você vê esse trabalho sendo solapado, sendo derrubado quando sai no resultado final dele. Né? Você, em vez de ter uma eficiência, quando chega lá da imposição, da penalidade, da sanção do não cumprimento da lei, isso não acontece. Quando chega ali, você tem vamos dizer assim, a facilidade, a tornar a lei leve para quem mais sonegou. Então, todo o esforço da fiscalização de alcançar e encontrar a sonegação, ele fica frustrado por todo esse mecanismo, né? Então, Ou seja, no tocante ao imposto de renda, nós temos esses problemas, um número reduzido de alíquotas e valores que definem essas faixas de renda que precisariam ser atualizados. Tem mais um problema, que é nem tudo que é tributado pelo imposto de renda está no âmbito da declaração, né? Então, esse é um problema sério. Você tem no âmbito da tributação na declaração. O que isso quer dizer? Você tem todo o rendimento do trabalho dentro da declaração, você tem o rendimento de aluguel dentro da declaração, mas você não tem os rendimentos financeiros, você tem opção, e muitas vezes até como regra e não opção, a tributação exclusiva na fonte, por alíquotas muito inferiores àquelas que chegam aos 27,5% da receita da declaração de imposto de renda anual. Então, você tira do âmbito da declaração do imposto de renda a maior parte dos rendimentos financeiros. Então, o rendimento... São rendimentos que são taxados na fonte? São taxados na fonte, com alíquotas menores, alíquotas mais baixas. E o argumento para isso é que é para não espantar o investimento capital estrangeiro. É para não espantar o investimento, senão as pessoas não iriam investir. Né? Nesse ponto, eu quero provocar aqui o Hélio Mulhaert, que caracterizou como uma contra-reforma o que aconteceu na área tributária nos anos 90.
Nos anos 90 nós tivemos mudanças substantivas na nossa economia, com o processo de abertura, flexibilização de normas, privatizações e a crença de que o mercado pode melhor responder às necessidades da nossa sociedade. Essa ideia de uma reforma tributária nesse sentido foi para justamente facilitar o jogo, na verdade, financeiro dos capitalistas e fazê-los com que eles investissem no país? O espírito é esse? Com certeza. Eu acho que tem toda uma ligação entre essas leis, essa legislação toda, né, que se apresentou de uma maneira esparsa. Nós estamos falando de legislação tributária, né, mas elas têm um enredo, elas têm uma ligação entre elas, né, e foi tudo numa direção sempre do chamado neoliberalismo, né, que é a desregulamentação dos mercados, né, facilitar o capital, né, tudo pelo capital, né. Então, a questão até da dívida pública, que toma um limite estratosférico, né, que tem hoje em dia, né, ela se inicia nessa época, a política de juros altos, né, tudo pelo capital, ou seja, para remunerar ao máximo o capital, o capital externo, para entrar aqui, né. Então, tem uma ligação com toda essa isenção, ou seja, você isenta ao máximo o capital, né, e desregulamenta tudo que é possível, né, e agora tem as consequências que são essas que nós estamos tendo hoje, que é a questão da dívida pública, né, estratosférica, e que ninguém consegue mais segurar esse animal que vai crescendo aí de uma maneira, né, exponencial, né. Então, A dívida pública tem um crescimento realmente espantoso e acarreta um ônus financeiro para o Tesouro gigantesco, né? O nosso orçamento da União mostra isso de modo muito claro. Agora, dentro dessa linha tributária, há muita ênfase atualmente nesses mecanismos caracterizados como relativos ao simples. Eu queria que a Vera abordasse isso. O simples é uma simplificação tributária que visa atender principalmente os pequenos empresários. Procede esse tipo de apresentação da ideia do simples? A ideia é essa, né? Como fora dessa forma? A ideia inicial é essa, sobretudo para trazer para a formalidade todos aqueles que estavam informais, facilitar que pudessem vir para a formalidade quem não conseguia montar a sua empresa, quem não conseguia trabalhar dentro dos mecanismos normais de contabilidade, né? Você considera positivo? É muito positivo, esse aspecto é muito positivo. Você trouxe realmente para a formalidade uma gama enorme de atores, né, que estavam fora. Só que, como tudo, começam as distorções e começam as pressões de interesses, e você começa a modificar os limites. E aí você começa a aumentar os limites do simples, você vai criando outras formas do simples que abrangem, porque você já tinha, dentro da tributação anterior, você tinha o lucro presumido, que implicava numa tributação que não era necessário manter a contabilidade sofisticada. Bastava você ter uma contabilidade básica e você tributava presumidamente de acordo com a sua receita. De acordo Mas com a sua isso era uma bruta. prerrogativa apenas dos pequenos negócios? Que já não eram tão pequenos. Deveria ser dos pequenos, os limites também foram aumentando. É isso que você chama e já não eram, mudança gradativa que vai dos limites? distorcendo um mecanismo bom, vai se tornando um mecanismo perverso. Você começa a distorcer. Por quê? Porque você dificulta a fiscalização. Você dificulta o controle do Estado. E você, quer dizer, a norma sem a sanção, ela não existe. Então você, e o problema da sonegação, ele é gravíssimo em termos de carga tributária. Porque se você tem que aumentar a carga tributária se você tem uma sonegação muito grande. Se você não consegue arrecadar sobre tudo, você tem que arrecadar mais sobre aquele pouco que você arrecada. E você tem que ir em cima daquilo que é mais fácil de arrecadar. O Simples sofreu um processo semelhante, só que abrangendo não só o imposto de renda, que era o caso do presumido, mas abrangendo outras contribuições à tributação como um todo. Imposto de renda de pessoas jurídicas. De pessoas jurídicas, estamos falando de pessoa jurídica. Na pessoa física, a primeira simplificação ainda foi no tempo do general Figueiredo, me lembro. Vamos fazer uma declaração simplificada de imposto de renda, né? E ali começou a ideia de simplificar a declaração de imposto de renda. E foi usada também de uma maneira extremamente perversa. Como é que você simplificou? Simplificou extinguindo deduções, extinguindo abatimentos. Fica muito mais simples. Tanto é que muita gente prefere a declaração completa até hoje. A declaração completa é onde você pode usar os abatimentos, mas você simplificou o todo na hora em que você reduziu esses abatimentos a
3 ou 4 pontos só. É médico, educação, né? E acabou. Então você simplificou muito. Antes você podia bater uma série de coisas que traziam uma complexidade grande. Para os juros sobre o empréstimo da casa própria, eram dados que complicavam a declaração ficava grande, complicada, com uma série de informações. Era complicado. Então você tem essa busca da simplicidade, ela tem que ser sempre medida, porque ela sempre acarreta uma perda de informação e uma perda da capacidade de você escalonar a tributação. Porque a hora que você tem menor informação, você não escalona a tributação da mesma maneira. Você junta tudo num limite só. Então, a simplificação ela caminha no sentido contrário da progressividade, por exemplo. Porque a progressividade exige uma informação maior sobre o contribuinte. Você acertar na verdadeira capacidade contributiva do contribuinte exige um número maior de informações. Quanto mais simples, menor a informação que você tem da capacidade contributiva do contribuinte. Como o Estado precisa arrecadar, ele não vai nivelar por baixo, ele vai nivelar por cima a tributação. Ele vai tributar garantindo que ele tem os recursos que ele precisa. E aí ele vai tributar pelo mais e não pelo menos. Agora, outra questão que muito me chama a atenção é que eu não sei se isso está relativo, são medidas relativas à simplificação ou meramente políticas de isenção fiscal. Eu noto que o governo federal tem se utilizado muito das isenções em relação à contribuição ao financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e também a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Essas são duas receitas importantes para o orçamento da Seguridade Social. E, em geral, se fala que a Previdência, que é um dos itens da Seguridade Social, junto com a assistência social e junto com a saúde, alega-se que a Previdência, por exemplo, é deficitária. Na medida em que o governo, justamente, abre mão de receitas da COFINS e da contribuição social do lucro líquido sobre as empresas, isso não pode agravar o problema da Seguridade Social no Brasil? O problema é o seguinte, que existe uma concepção, né, que foi estabelecida na Constituição, no artigo 195, né, que as receitas, né, que comporiam, né, a Previdência, né, para a assistência social, para a previdência social, né, seriam as contribuições sociais como um todo, né. Bom, então o COFINS, a contribuição ao financiamento da Seguridade Social, o PIS, né, e a contribuição do lucro líquido, né, e a contribuição da folha de pagamento. Então todas as contribuições, né, que têm um caráter social, elas fariam parte desse bolo, né, geral que é para financiar a Seguridade Social e a assistência social, certo? Só que nessa contra-reforma dos anos 90, né, principalmente, né, houve uma mudança de viés, né, e passou-se a se colocar a questão da Previdência, né, unicamente como, ou seja, eu só contabilizo a receita que é oriunda da folha de pagamento, quer dizer, que é oriunda da receita específica da Previdência. Tá? E as outras receitas não fazem parte disso. Eu, infelizmente, novamente vou ser obrigado a interrompê-lo, porque a nossa produção nos avisa do tempo regulamentar e, principalmente, da necessidade de um novo intervalo. Você vai complementar o seu raciocínio no próximo bloco. Peço desculpas a vocês e ofereço aí um pouco de intervalo do nosso programa a todos vocês, telespectadores. Dentro de instantes estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso!
Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a questão tributária no Brasil com dois auditores fiscais, Vera Balieiro e Hélio Muliaert. Hélio, eu interrompi, infelizmente, o seu raciocínio no último bloco. Queria que você retomasse justamente as suas observações a respeito dessa política de desonerações que muitas vezes afeta as receitas, por exemplo, do orçamento da Seguridade Social, como é o caso da COFINS e da contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Em tese, seria uma medida muito equivocada, do seu ponto de vista, da saúde financeira da Seguridade Social. Isso. Não, voltando àquilo que nós estamos falando, né? Você faz uma comparação entre a receita da folha de pagamento, né, com os gastos que você tem, sem os gastos da Previdência, sem considerar que atualmente teve gente que não contribuiu, né? Quer dizer, é uma maneira, um viés que se vê que a grande imprensa coloca isso, né? Faz uma coisa líquida e certa, né, que ninguém consegue discutir, né? Então, esse é o caminho que se segue. Apontando que há o chamado déficit da Previdência. Exatamente, apontando o chamado déficit da Previdência, que ele quer enxergar dessa maneira, né? Tem 200 elefantes numa família. É uma conta muito capciosa, porque eles só levam em conta a contribuição de empregados e empregadores e despreza as receitas, as demais receitas do orçamento da Seguridade Social. Exato. E ele também não leva em consideração os gastos, como é que a formação desses gastos, né? Como é que se formaram para você gastar em Previdência, né? Agora, você se refere ao fato da Constituição de 88 ter estendido a trabalhadores rurais, a população idosa vulnerável dos grandes centros urbanos, o direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo. Eram contingentes que jamais haviam contribuído com o INSS. Né? Exatamente. Agora, aí, veja bem, aí nessa linha daí tem a questão da desoneração, né? A desoneração do jeito que ela parte do princípio que você desonerando a folha de pagamento, né, você vai melhorar a circulação, vai melhorar o emprego, vai melhorar a atividade econômica, né, e que isso aí seria bom como um todo, né, e isso aí melhoraria todo o ambiente, né, econômico e trabalhista. Só que a gente vê pelos fatos que estão acontecendo, que isso não tem acontecido, né? Ou seja, pelo contrário, né? Você desonera a folha de pagamento, né? Mas você não tem nenhuma comprovação de que há um resultado positivo na atividade econômica, né? E, por outro lado, você tem com certeza que você deixou de pagar um valor de receita previdenciária que não entra no cofre público, ou seja, você prejudica mais a Previdência Social, né? E de uma maneira, me parece, aí, irreversível, né? Porque do jeito que está caminhando isso aí, não há nenhum contexto, não há nenhuma possibilidade de se reverter isso aí. E houve um agravante, não é, Vera? Porque, ultimamente, inclusive, houve uma mudança na tributação para fins de previdência dos setores empresariais, não é? Deixou-se de contribuir em cima da folha de salários e a contribuição hoje varia, é uma alíquota pequena de 1,5% e 2% sobre o faturamento das empresas. Junto com outros tributos. Então, a Previdência que tinha uma receita carimbada deixou de ter. Então, hoje não tem como você falar de déficit da Previdência porque você não fecha essa conta mais. Você hoje tem na Previdência a Seguridade Social, que é muito justo. E você teria que considerar aí dentro as contribuições para a Seguridade Social, e não só as contribuições especificamente previdenciários. Com essa forma como foi feita, que englobou num todo a Previdência, foi incluída num valor fixo que você tem, um valor fixo, num percentual total que engloba outras contribuições, outros tributos, você ainda perdeu mais ainda qualquer possibilidade de fazer a conta do que é receita previdenciária e do que não é, né? Então, não tem mais como mas continua se falando em déficit da Previdência. Vocês levantam problemas muito sérios a respeito da nossa realidade tributária. Há alternativas? Vocês, como estudiosos da questão tributária, vocês veem possibilidades de mudança no sentido de termos, de fato, no país, uma estrutura tributária não só progressiva, mas que principalmente cumpra os objetivos da justiça fiscal, da distribuição de renda, ou seja, de conferirmos ao nosso país melhores condições para um desenvolvimento que atinja a todos? O primeiro ponto é definir com objetivo que se quer a justiça fiscal e a diminuição da desigualdade na sociedade, que a tributação deve ser
deve ter esta conotação e este viés, o que não é pacífico. Não é uma discussão pacífica na sociedade. Se discute isso. Uma vez definido isso, que é o nosso ponto de vista, uma vez definido isso, tem maneiras, tem, sim, grandes reformas a serem feitas, mas existem caminhos possíveis hoje, com algumas mudanças que não seriam tão radicais assim, possíveis de serem conseguidas, e que nós chegamos a elencar isso, tanto no nível do sindicato, como no nível do Instituto de Justiça Fiscal, né? Nós temos, inclusive, uma proposta que está sendo apresentada oficialmente do Instituto de Justiça Fiscal para essas mudanças, que parte da premissa que sejam mudanças com esse objetivo de diminuir a desigualdade social, promover a justiça fiscal e o desenvolvimento do país. E que sejam possíveis, sejam exequíveis, né? Então não é nem tão ambiciosa assim, né? Você pode dar exemplos? Então vamos lá, começando por elas. Começando pelo âmbito do imposto de renda, né? Trazer para a declaração do imposto de renda e para a tabela progressiva todos os rendimentos. Acaba com a discriminação de rendimentos. Todos os rendimentos, independente da sua origem, eles seriam tributados na tabela progressiva do imposto de renda. Entrariam naquele mesmo conjunto, sujeito às mesmas alíquotas, aos mesmos abatimentos. Significa, por exemplo, dos rendimentos financeiros. Me parece que você, em determinado momento do nosso programa, você falou que os rendimentos financeiros são taxados na fonte e de uma forma diferente. Significaria trazê-los para a norma geral do imposto de renda. A norma geral, ou seja, aquela tributação inicial que é feita na hora do pagamento no banco, que às vezes é 12%, 10%, enfim, muito inferior àquela da tabela, ela seria uma antecipação, como desconto na fonte do assalariado, viria para a declaração e junto com o rendimento. E o rendimento seria somado aos demais rendimentos e entraria na tabela progressiva. Então, de acordo com o montante dele, ele cairia numa outra alíquota, né? Então, isso já seria um grande aumento na progressividade. Outra questão da progressividade seria o aumento das alíquotas. Você ter um número maior de alíquotas e chegando com uma possibilidade de discriminar os rendimentos em diversos patamares, mais do que é feito hoje. Você não igualaria todos nesse patamar que fica nos 27,5%. Você conseguiria... Você poderia ter um retorno a alíquotas maiores que 27,5%. Mas não quando a gente fala isso, todo mundo vai se assustar. Exatamente. Não é isso que nós estamos defendendo. Quer dizer, é retorno sim, mas não é isso pura e simplesmente. É com o retorno de uma gradação maior nos patamares da incidência dessas alíquotas. Vamos exemplificar isso em termos do limite de isenção. Me parece que o limite de isenção hoje é muito baixo. É quase que salário mínimo. Eu já me referi aqui, eu não tenho de cabeça o limite de isenção, mas eu tenho de cabeça que hoje o salário mínimo calculado pelo DIEESE, de acordo com o que o decreto que instituiu o salário mínimo previu, ou seja, a satisfação das necessidades de consumo de uma família com 2 adultos e 2 crianças, estaria hoje em torno de R$3.000. Hoje, quem ganha menos de R$3.000 já tem uma alíquota incidente 1.800, um pouco abaixo de 1.800. Né? De 7,5%. R$3.000 já estaria na segunda alíquota, né? Já cairia na alíquota. Talvez de 15%. Talvez de 15%. Vocês têm algum valor para definir o limite de isenção dentro da proposta do Instituto de Justiça Fiscal? A proposta é uma proposta a ser debatida, é uma proposta fechada. Então, existe uma proposta que se aumente esse limite, mas que se abra o debate em torno disso. Inclusive da gradação das alíquotas, né? Isso é uma coisa que está em aberto. A ideia seria um assalariado médio pagar menos impostos, exato, ou melhor, do que paga hoje. Menos imposto de renda do que paga hoje? Do que paga hoje. E ao mesmo tempo, aqueles que são detentores de altas rendas passariam a pagar mais. Exatamente. Porque hoje o limite, os 27,5, qual é o limite? É em torno de quê? É 4.000 e pouco. 4.000 e pouco, né? Quer dizer, então entra aí quem ganha 4.000, quem ganha até 40.000. Ou 100 mil. Ou 100 mil, ou 400 mil. Isso é uma deformação gigantesca. Trazendo para aí, no momento que você trouxesse para essa incidência, né, da tabela, todos os rendimentos, a universalidade das rendas, realmente seria uma grande mudança, uma mudança muito grande. E nós poderíamos assegurar que os assalariados
de baixa renda e de média renda certamente teriam uma teria redução, um benefício, teria uma redução da sua contribuição, hoje, porque a conta seria dividida de uma maneira, daqui, né? você vai poder dividir a conta. Paga menos, né? A eventual perda da contribuição dos assalariados de menor renda seria compensada Largamente pela compensada. Contribuição daqueles que têm maiores rendas, Largamente seja compensada. pela via do salário, seja pela via dos rendimentos do capital. Largamente. Agora, isso exigiria também uma administração tributária com muita eficiência, claro. Agora, como aprovar uma nova legislação para o imposto de renda dessa natureza? Nós teríamos uma verdadeira batalha, por exemplo, no Congresso Nacional. Essa aprovação depende exatamente da mobilização social, depende exatamente porque hoje nós temos a cooptação do pequeno assalariado junto com o grande rentista. A hora que você fala do impostômetro, qualquer um, estamos pagando imposto demais. Pessoa que ganha salário mínimo, pouco acima disso, diz isso para você. Eu escuto, nós pagamos, paga mesmo, ele paga mesmo. Só que quem está promovendo o impostômetro não paga pouco, não paga muito, paga pouco. E ele se identifica, ele comunga das ideias, ele comunga da luta daquele que está exatamente querendo pagar menos impostos quando já paga pouco. Então, o primeiro ponto que fica é que cada um tome consciência do que efetivamente paga. Você conversa com as pessoas na rua, não, eu não pago imposto, não pago imposto de renda. Não sabe que está pagando imposto em cada cigarro que fuma, um imposto alto, em cada pinga que toma, que o imposto também é alto, e ele está pagando imposto. Essa proposta do Instituto de Justiça Fiscal, vamos dizer, atenuaria as alíquotas incidentes sobre o consumo e sobre a produção? Com certeza. Tá? É uma das propostas. Tem uma norma, né, uma regra, que 30% da tributação é sobre o consumo, né? E nós aqui no Brasil estamos na faixa de 50%, 60%. Tá? Agora, uma questão que eu queria colocar é o seguinte, a questão que ela colocou bem, é a questão você criou uma legitimidade, né, aspas, dentro da grande imprensa, dos meios de comunicação, né, de que, quer dizer, quem reclama mais, né, sobre imposto, cria o impostômetro que está lá na Fiesp de São Paulo, né, são justamente aqueles que têm maior capacidade econômica e têm capacidade de gritar também. Aquilo ecoa mais, né? Então, por exemplo, você não fala muito de sonegômetro, que seria uma questão também, agora principalmente de jurômetro, né? O jurômetro seria uma questão que talvez desse mais uma noção de como está a questão tributária. Né? O volume de juros que a União paga para os detentores de títulos da dívida pública. Exatamente, tá? Seria isso aí. Aí com isso aí você podia ter uma ideia, partindo daí, do jurômetro, ó, como é que está avançando isso, o que você já pagou trilhões, mais de trilhão aí, né, em 15, 20 anos, né? Eu poderia ter uma ideia geral de como está o país, né, tributariamente e fiscalmente e dar um caminho, tá? Mas isso aí não se fala muito, né, porque não há interesse. A campanha né? Auditoria Cidadã da Dívida, ela faz um trabalho muito importante de difusão de como que os gastos da União se dão. E os encargos financeiros, o que inclui não somente juros, mas também amortizações, hoje consomem mais de 40% do orçamento geral da União. É uma verdadeira deformação. E isso leva com que nós tenhamos uma outra característica, que aí eu quero explorar isso com vocês também. Há uma necessidade hoje da União em concentrar recursos. E principalmente governadores, prefeitos reclamam disso, até porque a Constituição de 88 conferiu muitas responsabilidades para esses entes federativos na área da saúde, na área da educação. A proposta de vocês prevê também uma descentralização dos recursos tributários para estados e municípios, porque hoje se reclama muito que a União concentra recursos. Essa preocupação é contemplada na proposta? Olha, a proposta do JF, não sei porque eu falei, são propostas passíveis de acontecerem, possíveis de acontecerem. Então, essa já é um passo adiante que implica numa grande reforma, né? Envolve o chamado Pacto Federativo. Exatamente, o Pacto Federativo. Então, é uma proposta realmente factível que se tem aqui. O que se atinge na questão do ICMS e dessa área seria exoneração da cesta básica. Ou seja, haveria uma seletividade maior dos itens de consumo a serem taxados.
E claro que isso aí vai ter uma grita dos estados, né? Porque o ICMS é estadual, você teria isso no nível nacional, a decisão. Mas isso não poderia ser compensado com outras deformações que como, nós por sabemos exemplo, o IPTU, existem? né? O IPTU ou mesmo o imposto, por exemplo, sobre veículos automotores, por exemplo, lanchas, helicópteros, etc., não poderiam ser que hoje não são taxados. melhor A proposta taxados? do sindicato, né, vai Aí a nessa proposta linha do daí. sindicato, De taxar o IPVA, né, IPVA de lanchas, Criar, né? Lanchas, barcos, helicópteros, Aviões. vinhos, né? Passar a taxar isso aí, entendeu? Então tem uma proposta. Só que parece que isso esbarra na seguinte questão. Quando se criou o PVA, na Constituição de 88, ela havia da taxa rodoviária única, TRU, que era urbano exclusivamente para rodovias. Certo? E houve uma interpretação que, naquela época, né, e depois de quem tentou aumentar essa tributação, né, expandir para embarcações, né, de que era só de âmbito, né, de ônibus, assim, né, só de ver pagar ônibus, carro, né, só quem pagaria seriam os veículos automotores que rodoviários, né. Então isso foi para a justiça, patinou aí a interesse também, não se conseguiu. Agora o sindicato tem trabalhado essa questão aí e tem colocado aí, tem tentado trabalhar para ver se consegue botar isso aí. Em linhas gerais, nós vivemos uma realidade de injustiça tributária e temos um amplo caminho para buscar reformas, mudanças. Eu espero que os nossos telespectadores tenham compreendido essa questão e, principalmente, passem a refletir sobre o que cada um, de fato, contribui hoje e, principalmente, se essa contribuição está de acordo com a sua própria renda, com a sua situação econômica real, levando em conta, inclusive, o seu patrimônio, a sua riqueza. O que nós desejamos é um Brasil mais democrático e isso passa, evidentemente, por uma nova realidade tributária. Nesse aspecto, eu quero agradecer a vocês por essa verdadeira aula que vocês nos deram sobre a questão tributária hoje no Brasil. E desejar a todos vocês, telespectadores, que o nosso programa de hoje sirva à reflexão de todos nós, no sentido de buscarmos um país mais justo e, sob o ponto de vista tributário, um país que seja, de fato, justo. Muito obrigado, Vera Balieiro. Muito obrigado, Hélio Muller. E eu agradeço a audiência que vocês nos deram.